O tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilegal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. No Brasil, a cada 20 animais capturados na natureza, apenas um é resgatado pelos órgãos de fiscalização ambiental. Quais são as leis que protegem a fauna brasileira e como são aplicadas hoje? O que cada um de nós pode fazer para combater o tráfico? Meu nome é Roberto Cabral Borges, eu sou biólogo, mestre em ecologia. Estou aqui representando a Ampara Silvestre especificamente, que é uma ONG de proteção animal. O tráfico de animais silvestres consiste na captura, no transporte, no comércio desses animais ao arrepio da lei, ou seja, fora do ordenamento jurídico, seja do Brasil, seja de qualquer outro país. A gente tem a questão do tráfico nacional, que a gente chama de uma forma geral de tráfico doméstico, e tem o tráfico internacional de animais. O tráfico internacional normalmente é focado em espécies mais raras, e o tráfico nacional a gente tem uma predominância das espécies de aves, mas recentemente a gente tem visto aumentar bastante, principalmente as espécies de répteis e de alguns mamíferos. O tráfico nacional ele pode também, e também o internacional, ele pode se focar tanto na questão de partes de animais, por exemplo, comércio de dentes de onça, cocares, brincos com penas e outros artefatos com partes de animais silvestres, ou então comércio do próprio animal vivo. Então esse é o papel do colecionador, que é muito nefasto, porque os colecionadores pelo mundo eles vão focar principalmente nas espécies mais raras, e essas espécies vão ganhar um grande valor econômico para os traficantes, que vão fazer de tudo para pegar essas espécies e levar até esses colecionadores. Meu nome é Bruno Campos Ramos, sou analista ambiental do IBAMA e hoje eu estou como chefe da fiscalização de fauna do IBAMA, dentro da diretoria de proteção. O nosso trabalho ali no NUFAL é receber denúncias, programar operações, discutir normativas, né, a nível nacional, né, por ser o IBAMA, de tudo relacionado à fauna, principalmente à fauna silvestre. Tem muitas vias, tem vias aéreas, marítimas, terrestres, né, pelo norte do país. A gente está falando aí de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território, né, de terra, né, de continente, mais 4 milhões de extensão territorial marítima ali, então são 2,5 milhões de quilômetros quadrados para fiscalizar, com 800 fiscais que o IBAMA tem. Entendeu? Lógico que os órgãos estaduais auxiliam muito nisso, outras instituições como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares também têm atuado nessa área, mas mesmo assim é um crime que compensa, que vem compensando, né, porque não tem pena restritiva de liberdade, a não ser que dê um concurso material ali de crime, o que você precisa provar isso durante o processo. Mas é um crime que até então compensa para as pessoas, infelizmente, para as pessoas adentrarem nele. Normalmente o traficante, né, tem um cara que recolhe esses animais da natureza, que captura, né, um cara que já conhece a área, um cara que sabe lidar com esses animais, e normalmente eles querem filhotes, porque os filhotes são mais fáceis, né, de domesticar. O filhote, quando você retira ele daquele meio dele e do contato com a mãe, quem passa a ser o mundo social dele ali é o traficante, posteriormente quem adquiriu ele. É muito mais fácil de gerenciar. Então, normalmente a mãe é morta ou parte do grupo é morta para você ter acesso a esses filhotes, para você conseguir vender. O transporte normalmente também é inadequado. Então, o animal sofre maus tratos do começo ao fim, né, nessa cadeia do tráfico de animais silvestres. Normalmente eles são transportados em ambientes escuros, com oxigenação mínima, sem disponibilidade de água ou alimento, porque o cara não vai se preocupar durante o transporte de tirar o animal lá de dentro para poder alimentar, né, suprir as necessidades básicas dele. E a perda para esse tipo de comércio é válida pelo lucro que tem lá no final.
nosso ponto de vista, nossos criadores, é o seguinte, que se cria em cativeiro, você pode adquirir a ave legal, ou aves, ou seja, um animal legal, você teria que ter mais opções para poder fornecer, né, aos clientes, ou mesmo ao exterior. Eu mesmo tenho muitos clientes lá fora querendo nossas aves. Quando eles não adquirem a ave legal, aonde que eles vão? No tráfico. Porque o tráfico vai fornecer isso, né? Então, se você tem o bicho legal, você pode fornecer, você vai o quê? Combater o tráfico, né? Então, eu acho que as coisas deveriam ser mais facilitadas para criadores, sendo que são monitorados, nós somos bem monitorados pelo IBAMA, por todos os órgãos. Se está fazendo a coisa tudo certo, por que não colaborar? Eu acho que o criador comercial colabora muito em combate ao tráfico. Eu falo isso porque as pessoas me procuram justamente por isso. É necessário, assim que a ave nasce, a gente vai ter que começar a fazer os padrões de criação dela, todo cuidado. E um desses padrões que a gente coloca de acordo com o IBAMA, assim que ela atingir a idade, é colocar a anilha nela. A anilha, ela é um anel e ele não tem como você romper ele. Se você romper, você vai perder as informações que tem nesse anel. A gente coloca na perna do animal esse anel. E esse anel ele vai conter um número único, vai conter dados da criação e é por onde o IBAMA vai ter a certeza de que esse animal nasceu naquele lugar. Então a gente sempre vai fazer o controle desse animal por essa anilha. É como se fosse o CPF dessa ave. Então, essa ave nasceu aqui na data, a gente tem o cadastro, tem o sistema onde a gente lança todos os nascimentos, lança o pai, lança a mãe, lança todos os dados direitinho para a gente ter todo o acompanhamento genético desse passarinho. E nós sempre apresentamos os relatórios para o IBAMA. Relatórios de óbito, relatórios de nascimento, relatórios de vendas. A gente tem todas as saídas desses animais, quem é o comprador, com todos os dados do comprador. E quando esse animal sai daqui de dentro do criador e ele vai pro tutor, ele já chega com um certificado de origem que é gerado no site do IBAMA. Os criadores estão hoje, fazem com que aves que já estão extintas na natureza estejam sendo repovoadas. Por exemplo, o bicudo já não tem mais na natureza, estão sendo reintroduzidos em função dos criadores existentes. Também o trinca-ferro. Muitas aves hoje estão sendo preservadas, o seu DNA e a sua existência em função dos criadores que ainda existem. É importante tê-los como parceiro e não como inimigos, porque realmente eles vão fazer um trabalho para acabar com o tráfico de aves que infelizmente existe no Brasil. A Ampara está com uma campanha agora do algoritmo, né, de reset o seu algoritmo. E na verdade o que acontece é isso, as pessoas expõem para as outras os animais e é uma exploração do animal, porque em geral a pessoa não tem conteúdo suficiente para agariar seguidores e precisa ficar expondo os animais, e na verdade explorando os animais. Você não vê o que acontece por trás, você não pode ter o divertimento baseado em sofrimento, né? E o que acontece na internet atualmente também é isso. É um divertimento, você conseguir seguidores, você conseguir likes, conseguir curtidas e monetizar no final das contas o seu perfil a troco de ficar explorando os animais. E por que a gente fala que isso é sofrimento? Mesmo que o animal seja legalizado, né, ou seja, ele foi comprado de um criador legal e etc., na hora que você está manuseando o tempo todo o animal, na hora que você está humanizando o animal, você está tirando dele o comportamento natural da espécie. Você está evitando que ele tenha um comportamento natural da espécie. E mais do que isso, você está utilizando a internet para ganhar escala nesse comportamento nefasto, que é a exploração do animal.
Normalmente a gente busca parametrizar nossas ações com o arcabouço legal federal, né? A gente tem a 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, a gente tem o Decreto 6.514, que é o que regulamenta essa lei e nos dá ali a parte administrativa da nossa ação ali como na fiscalização. E aí tem as portarias do IBAMA. Então, normalmente, como o IBAMA é um órgão federal e pensa a nível nacional, a gente sempre prioriza isso em detrimento de uma lei, por exemplo, estadual, que está pensando no estado em si. E aí veio a Lei Complementar 140, que compartilhou as competências da área ambiental. Quando você fala em patrimônio genético, não tem muita discussão, é uma competência federal. Quando você fala em fauna, aí entra todos os entes federativos, né? Praticamente todos os entes federativos na discussão. E cada estado pretende fazer do seu jeito. O que a gente sempre tenta fazer aqui dentro do IBAMA é discutir tecnicamente uma forma para a gente parametrizar isso. E até o cidadão, por exemplo, que venha porventura adquirir esse animal de forma regular, ele faça isso com consciência de que ele não está prejudicando o meio ambiente. Se o animal tem a possibilidade de voltar para a natureza, se ele é saudável para tal, faça uma reabilitação para depois, posterior soltura num local adequado. Para isso, o IBAMA fornece os centros de triagem de animais silvestres, né, que são os CETAs. Tem alguns espalhados pelo país, principalmente nas capitais, e esses CETAs acabam recebendo animais de entrega voluntária, de apreensão e de resgate. Entendeu? E esses animais passam por uma reabilitação, mas muitos não conseguem voltar para a natureza, porque ou são atropelados e tem uma fratura consolidada, ou o animal está num determinado ponto tão associado ao humano que por algumas vezes você tenta fazer esse trabalho de reabilitação e você não consegue. Mas mesmo os animais associados ao ser humano, se você consegue incluí-lo num bando que tem as características selvagens ali e tudo mais, ele se adapta e ele deixa de vincular a pessoa humana como fonte de alimento, fonte de recursos, como a família dele. Ele passa a entender que a família dele são aqueles da mesma espécie. E a gente tenta sempre soltar para esse animal poder cumprir a função ecológica dele na natureza. Os animais vieram oriundos de uma apreensão, né? Então, eles estavam mantidos em cativeiro de forma irregular. E aí foi feita a apreensão desses animais. E eles foram trazidos para os CETAs. E aqui nos CETAs eles ficam sendo cuidados até que a gente possa dar uma destinação. Como as ararajubas, elas não ocorrem aqui, né? A gente mantém elas em tratamento, em cuidado, até que a gente possa destinar. No caso, elas vão para um projeto, né, onde elas vão participar de um projeto de reintrodução de ararajubas na natureza. O projeto de lei 1356 de 2021, ele faz com que os criadores sejam regularizados e também cria regras rígidas para que eles atuem. Isso combate o tráfico de aves no Brasil e também do exterior para cá. Você vai ter muito mais pessoas tendo seus animais de forma legal e não buscando a natureza. Você hoje tem aproximadamente 42 milhões de aves nas casas dos brasileiros como pet. Pode ser uma calopsita, um canário, uma ave canora, pode ser um papagaio, pode ser um lores que veio da Austrália. Mas hoje, perto de 20 milhões de brasileiros têm 42 milhões de aves como animais do seu dia a dia de convívio. E você tem que acabar com que isso saia da natureza. E isso resolve esse problema. Hoje em dia, a gente já deve estar num processo de mais ou menos 6 anos que o IBAMA tenta criar uma lista PET. A questão é que tem muitas aves que não são muito comuns de criar. Então, vamos supor, a partir de agora não se pode criar iambu. Então, a gente tem que ter o cuidado de estar junto ao IBAMA, apresentando quais são as espécies que estão sendo criadas, e a gente fica aguardando essa avaliação, porque não é mais permitido criar tal animal. O que a gente vai fazer com esse animal
que foi criado e nascido em cativeiro a vida inteira. Como vai ser a soltura? Muitas das vezes se pega animais de criadouros fechados, que são nascidos e criados em cativeiro, e simplesmente soltam eles na natureza. E isso é uma coisa muito irresponsável, porque a gente é responsável por aquela vida. A partir do momento que você tira ele de um criador, o IBAMA se torna responsável por aquela vida. Então a gente tem que fazer um processo de soltura onde a gente prepare essa ave com todo um processo para ela saber lidar, se proteger de chuva, se proteger de predadores, conseguir buscar alimento, dependendo de qual é o tipo de alimento que essa ave proporciona, se é inseto, se é animal, se é ovo. Então a gente tem vários tipos de alimentação, se são frutas também. É importante fazer esse preparo. Hoje, o crime ambiental não tem pena restritiva de liberdade, a não ser em casos muito específicos. Falando especificamente de fauna, não tem, a não ser que seja maus tratos a cão e gato. E no caso nem é reclusão, é detenção. Então a pessoa não responde também presa. Tá? Então a gente precisa que o legislativo defina uma lei onde tem essa pena restritiva de liberdade para que as pessoas que cometam esse tipo de ilícito tenham algum tipo de bloqueio de dar sequência nessa atividade, entendeu? Fora isso, a gente precisa de uma fiscalização mais forte, entendeu? Tanto federal como estadual e municipal. A gente precisa dos órgãos ambientais fortalecidos, né, para que a gente consiga fazer essa fiscalização com a necessidade que a natureza precisa. Seja na questão da fauna, seja na questão da pesca, seja na questão do desmatamento, a nossa lei, a 9.605, ela não faz a diferença entre um criminoso contumaz e uma pessoa que eventualmente tenha cometido um crime. Então, a pessoa que está com papagaio na sua casa é tratada da mesma forma que o cara que foi pego traficando 200 papagaios. O que a gente precisa é tipificar o tráfico de animais silvestres no Brasil e ter uma pena adequada para o tráfico de animais silvestres, ou seja, tirar essa pessoa do convívio social, tirar essa pessoa da possibilidade de continuar praticando esse crime. Porque hoje ela pratica o crime uma vez atrás da outra. O juiz, considerando as circunstâncias, para a espécie não ameaçada de extinção, pode deixar de aplicar a pena. Qual que é a pena? 6 meses a 1 ano. Ou seja, essa pessoa nem precisa cumprir pena. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Só que os juízes de hoje em dia estão extrapolando, eles estão indo além de deixar de aplicar a pena para aquela pessoa. Eles estão devolvendo o papagaio para aquela pessoa. E isso é um desastre. Eu acho muito importante a gente ter criação de aves e a gente poder criar todos os tipos de ave. A única coisa que eu espero é que seja, assim, criadores que sejam responsáveis. A gente ter a responsabilidade sobre aquela ave, por oferecer uma boa qualidade de vida para ela. E eu acredito que qualquer um deveria ter o direito, tanto de adquirir e se criar dentro dos parâmetros e com bem-estar. Mas independente da espécie, eu acredito que todas elas deveriam ser mantidas, principalmente por uma questão de segurança. Ah não, a gente está entrando em extinção, como é que a gente consegue? Se eu já domino a reprodução dessa ave, vai ser muito mais fácil para mim, num caso que na natureza não tenha mais, fazer essa reposição. Um papagaio na natureza vive 40 anos em média. Na casa da pessoa bem cuidada vive 60 anos. Então é um compromisso para a vida toda. Assim como um cachorro ou um gato, você, ao adquirir ou ao adotar um animal, você tem que saber que você tem um compromisso de vida com ele. Você não pode depois abandoná-lo. Infelizmente, cachorros, gatos, pássaros, outros tipos de pet são às vezes abandonados. Isso é uma questão de consciência, educação e, claro, tem que haver uma punição para quem faz isso. Porque eu quero ter o bicho legal.
Eu não quero ter mais um bicho ilegal em casa. Eu tenho ilegal, vou soltar, vou levar para os CETAS, a gente orienta qual a forma que o cliente... eu não quero mais essa ave. Olha, pessoal, vai para os CETAS mais próximo, devolve lá. Pode devolver sem problema nenhum, sem penalidade, sem nada. Então, é uma opção que você tem para você não sair soltando bicho aí na natureza fora da sua região. Se você tem uma ave lá do sul, soltar aqui no centro-oeste, não é legal. Então, direciona para os CETAS, que os CETAS faz a destinação correta para essa ave para o local correto. De qualquer forma, você vai privar um animal de sua liberdade, pelo seu interesse de poder ter esse animal na sua casa. Lembra que esse animal na natureza, ele reproduz e mantém a espécie. Lembra que esse animal na natureza, ele dispersa a semente. Lembra que esse animal na natureza, ele preda um bioinvasor, por exemplo, ou ele é predado devido à cadeia alimentar na natureza. Lembra que existe uma teia ecológica naquela natureza, onde quando você tira um animal dali, você não está impactando só aquele animal. Você está impactando todos os futuros descendentes dele, ou todas as funções ecológicas, por exemplo, de plantio que ele poderia fornecer para aquele local. Eu esperava, sinceramente, que com a Covid-19, que foi um desastre, uma tragédia na humanidade, mas eu esperava, na hora que ela aconteceu, que ela nos ensinasse duas coisas. Uma, a deixar os animais silvestres em paz, porque a Covid começa na exploração dos animais silvestres, na questão da caça. E eu esperava que isso mudasse a nossa maneira de trato com os animais. Não mudou. E esperava que o nosso confinamento, em razão da Covid-19, fizesse com que as pessoas olhassem para a gaiola e conseguissem ter empatia por aquele animal que está aprisionado lá a vida inteira. Mas não teve empatia nenhuma. Infelizmente, não foi dessa vez que o ser humano mudou a maneira dele de tratar eticamente os animais. Livre estou.